estudo se e somente se passo. Então, eu estou agora escrevendo uma forma equivalente da proposição composta ligada pelo conectivo se e somente se. Entre as equivalências, tem uma que nós vamos destacar aqui. Então, eu tenho a proposição aqui, estudo, que seria a primeira parte, e eu tenho a segunda parte, que é passo. Então, estudo, passo. Beleza. Como que eu posso escrever de forma equivalente isso? Uma das equivalências do se e somente se é a escrita usando o conectivo se, então, ligado pela conjunção e. Então, nós podemos usar como equivalência do se e somente se. E usando essa equivalência, a frase vai ficar da seguinte forma. Se estudo, então passo, e se passo, então estudo. Então, veja bem, gente. Dizer que estudo se e somente se passo é a mesma coisa que dizer se estudo, então passo, e se passo, então estudo. Observe que eu tenho aqui uma proposição composta ligada pelo conectivo e. Ligada pelo conectivo e. Aonde eu tenho como antecessor e como sucessor desse conectivo, uma proposição composta também, tá? Eu tenho antecedente e consequente como proposições compostas. Quem é o antecedente do e? Se estudo, então passo. Isso aqui é uma proposição composta ligada pelo conectivo se, então. Quem eu tenho como consequente desta proposição composta? Se passo, então estudo. Também outra proposição composta ligada pelo conectivo se, então. E esse conjunto de antecedente e consequente está ligado pelo conectivo e, ou seja, pela conjunção e. Tranquilo? Então, ó, todo o conjunto é uma proposição composta, aonde essa proposição composta tem como antecedente do conectivo principal, que é o e, uma proposição composta e, como consequente, outra proposição composta, ambas ligadas pelo conectivo se, então. Beleza? Bom, então quem seria a minha primeira parte? Se estudo, então passo. Quem seria a minha segunda parte? Se passo, então estudo. Observem que esta proposição composta inicial, onde eu tinha somente estudo e passo, agora eu passei a ter se estudo, então passo, como proposição P, e se passo, então estudo, como proposição Q. Elas mudaram. Entendem isso? Repetindo, isso aqui é uma forma equivalente. Dizer estudo se somente se passo é a mesma coisa que dizer se estudo, então passo, e se passo, então estudo. É a mesma coisa, forma equivalente. Bom, agora, com base nessa forma equivalente, eu vou fazer a negação. Então, observem que as alternativas que irão aparecer, elas não irão aparecer em função da forma tradicional, que é só mudar para o ou. Não. A negação dessa frase vai aparecer com base na frase equivalente. Professor, isso pode acontecer? Pode, galera. E tem várias bancas que exploram isso. O VUNESP explora isso, a CESP explora, ESAF, FCC, FGV. Nada impede deles colocarem as alternativas em função de uma proposição equivalente. Agora, cabe a você ter essa noção, essa ideia de qual que seria a frase equivalente e fazer a negação através da equivalência. Aí você pergunta, professor, mas como que vai despertar isso? Como que eu vou descobrir? Veja bem, primeiro você faz a forma tradicional. Qual que é a forma tradicional? É trocar o se somente se pelo ou. Tá, você fez ou estudo ou passo. Tem isso como alternativa de resposta? Não tem. Se não tem, já é uma dica.
cara, a banca está explorando a negação através de uma proposição equivalente. Aí você vai ter que encontrar a equivalente daquela proposição e fazer a negação da equivalência e comparar com as alternativas de resposta. Beleza? No caso específico da CESP, ela já te dá a frase, você vai ter que analisar se é certo ou errado. E aí você vai fazer. Se a frase que ele deu está dentro da forma tradicional, tá, beleza. Se não tá, aí você apela para a frase equivalente, pela proposição equivalente. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos negar agora essa proposição. Lembrando que é uma proposição composta ligada pelo conectivo e, pela conjunção e, não esqueça disso. A conjunção aqui é a conjunção e. Só que este e tem um antecedente e um consequente. Esse antecedente, que é a frase que vem antes, também é uma proposição composta. Assim como o consequente, que é a frase que vem depois da conjunção e. Também é uma proposição composta. Bom, o que diz a tabela verdade com relação à conjunção e? A conjunção e. Como que eu nego uma proposição composta ligada pela conjunção e, pelo conectivo e? A regra diz o seguinte: para negarmos a proposição composta ligada pelo conectivo e, eu tenho que negar a primeira parte e negar a segunda parte e trocar o e pelo ou. Então eu faço essa troca, e pelo ou. Então nega a primeira, nega a segunda e troca o e pelo ou. Ah, beleza, professor, tranquilo. Então vamos fazer isso. Só que aí tem um detalhe. A primeira parte também é uma proposição composta. E a segunda parte também é uma proposição composta. Então, negar a primeira parte é negar se estudo, então passo. Proposição composta ligada pelo conectivo se então. Aí, já me remete na negação do conectivo se então. O que diz a tabela verdade com relação ao conectivo se então? Como que eu faço a negação dele? Para negar esse conectivo, eu mantenho a primeira parte e nego a segunda parte. E troco o conectivo se então pelo conectivo e. Beleza? Conserva a primeira e nega a segunda. Então vamos lá. Negação da equivalência da proposição. Nega-se a primeira parte. Então eu vou negar a primeira parte. Se estudo, então passo. Vamos lá? Estudo e não passo. Por que que ficou assim, professor? Quem é a primeira parte aqui? O P. Quem é a segunda parte? O Q. Então, mantém a primeira parte e nega a segunda parte. É assim que faz a negação do conectivo se então. Negar o conectivo se então. Negação de se P então que, fica assim, ó. Conserva a primeira e nega a segunda. É assim que eu faço para negar o conectivo se então, tá? Eu conservo a primeira, mudo para o conectivo e nego a segunda, tá? Então foi o que nós fizemos. Estudo, conservo, estudo. Mudo para o conectivo e, tá aqui e, nego a segunda, passo, não passo. Beleza? E aí eu fiz a negação da primeira parte. Agora eu vou fazer a negação da segunda parte. Qual é a segunda parte? Se passo, então estudo. Então, passo seria o P e estudo seria o Q. Então, o que diz a regra? Conserva a primeira. Quem é a primeira? Passo. Nega a segunda. Estudo, não estudo. Então, passo e não estudo. Pronto. Neguei a primeira parte e neguei a segunda parte. Fizemos a negação das duas. Agora, o que eu faço? Eu tenho que trocar o conectivo e pelo conectivo ou, porque agora eu vou olhar para a proposição composta num todo. Como ela está ligada pelo conectivo e, a regra diz, nega a primeira, nega a segunda e troca o e pelo ou. Então, eu vou trocar o e pelo ou. Vai ficar assim, ó. Troca a conjunção e pela disjunção ou. E a frase fica, estudo e não passo, que seria a primeira parte, ou passo e não estudo. E aí, na hora de você buscar as alternativas, você vai ver isso aqui. Se você observa que essa frase que está correta é a negação daquilo ali,
tá? É a negação, porém é a negação em função de uma proposição equivalente. E aí cabe a você identificar. Professor, mas é muita sacanagem a banca fazer isso. Galera, pode ter certeza que esse tipo de sacanagem vai ter. A banca vai apresentar como alternativa uma negativa oriunda de uma frase equivalente, de uma proposição equivalente. E você simplesmente tem que saber isso daí. Por isso que eu coloquei essa observação, para que você fique atento e não corra o risco de errar de bobeira questões desse tipo aqui. Tá? Vamos pegar um exemplo disso daqui. Olha só, eu tenho aqui a seguinte situação. A negação equivalente da proposição João vai ao cinema se e somente se Carla for ao médico. É a alternativa, e aqui eu tenho 5 alternativas. João vai ao cinema e Carla vai ao médico, ou Carla não vai ao médico e João vai ao cinema. João vai ao cinema e Carla não vai ao médico, ou João não vai ao cinema ou Carla não vai ao médico. Se João vai ao cinema, então Carla não vai ao médico. Carla vai ao médico e João não vai ao cinema, ou João vai ao cinema e Carla não vai ao médico. Ok? Então eu tenho aqui 5 alternativas para nós darmos essa resposta. Bom, eu queria pedir para você, antes de eu explicar isso, até para ver se você está entendendo o contexto dessa observação que eu fiz, que você desse uma pausa no vídeo e tentasse resolver ele. Na sequência, você acompanha a solução e a justificativa que eu vou fazer em cima disso. Até como teste, para ver se você já compreendeu aí o que nós trabalhamos até então. Ok? Beleza. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é com relação ao início desse exercício aqui. Ele fala assim, a negação equivalente da proposição. Ele foi até camarada e já te deu uma dica que essa negação está fazendo referência a alguma frase equivalente, tá? Mas ele já chamou a sua atenção com relação a isso. Mas quero dizer para você que o surgimento dessa palavra não é uma obrigatoriedade para que o exercício exija a negação de uma frase equivalente. Não é uma exigência. Ele pode simplesmente dizer a negação da proposição sem essa palavra equivalente. Tá? Então não fique à mercê dela. O que você vai ter que fazer é aquilo que eu passei. Qual que seria a negação tradicional disso? É trocar o se, somente se, por ou. Então ficaria ou João vai ao cinema ou Carla vai ao médico. Tem essa frase aqui? Bom, a única que aparece o ou é a se. Ou João não vai ao cinema ou Carla não vai ao médico. Não é essa por quê? Porque ele está negando. João não vai ao cinema. E não é para negar. Eu conservo as duas frases do jeito que elas estão. Se elas estão na afirmativa, continuam na afirmativa. Se elas estão na negativa, continuam na negativa. Como elas estão na afirmativa, João vai ao cinema, Carla vai ao médico, aqui não pode ser essa resposta porque ele está negando. Não vai ao cinema, não vai ao médico. E a regra diz, mantém a primeira, mantém a segunda e troca só o conectivo se, somente se, pelo ou. Então, por isso, não é a letra C. E aí não tem mais nenhum ou. Ou seja, não tem nenhuma resposta que está no, digamos assim, que tem as características de resolução da forma tradicional. Então, só me resta uma opção. Encontrar uma frase equivalente e negar a equivalente dela e ver se bate com alguma dessas alternativas. Beleza? Então, vamos lá? Bom, primeiro, eu tenho a frase aqui, que o exercício deu. João vai ao cinema se e somente se Carla for ao médico. Beleza, o que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou dividir ela em duas partes. A primeira parte, João vai ao cinema, eu vou chamar de proposição A. E a segunda parte de proposição B, Carla for ao médico. Então eu tenho, João vai ao cinema, Carla vai ao médico. Duas proposições simples, A e B. Eu tenho agora que escrever isso daqui na forma equivalente. Qual que seria a forma equivalente? Como eu disse, tem várias equivalências do conectivo se e somente se. Mas o que é mais cobrado pelas bancas é a equivalência usando o conectivo se então. Então, a partir do conectivo se então, como que eu posso escrever uma frase equivalente de um conectivo se e somente se? Assim, ó.
Se João vai ao cinema, então Carla vai ao médico. E se Carla for ao médico, então João vai ao cinema. Ok? Essa é uma forma equivalente. Em outras palavras, dizer que João vai ao cinema, se e somente se Carla for ao médico, é a mesma coisa que dizer que se João vai ao cinema, então Carla vai ao médico, e se Carla for ao médico, então João vai ao cinema. É a mesma coisa. Isso chama-se equivalência. Ok? Frase de mesmo sentido, escrito de forma diferente. Beleza? Só que agora, o conectivo presente não é mais o conectivo se e somente se. Observe que esta proposição ela é uma proposição composta ligada pelo conectivo e. Ela está dividida em duas partes. A parte antecedente, que vem antes do e, é se João vai ao cinema, então Carla vai ao médico, que é uma proposição composta ligada pelo conectivo se então. E a segunda parte, que é a consequente, também é uma proposição composta. Se Carla for ao médico, então João vai ao cinema, ligada pelo conectivo se então. Então eu tenho duas proposições compostas, ligadas pelo conectivo se então, ligadas pela conjunção e. E juntas elas formam uma outra proposição composta. Então negar é negar o conjunto. Então, olhando para o conjunto, qual é o conectivo principal? É o conectivo e. Então, é uma proposição composta ligada pelo conectivo e. O que diz a tabela verdade com relação a esse conectivo? Para negar uma proposição composta ligada pelo conectivo e, eu tenho que negar a primeira parte, negar a segunda parte e trocar o e pelo ou. Beleza, então tem que negar a primeira e negar a segunda. Agora vamos ver quem é a primeira e quem é a segunda. Se a primeira e a segunda são proposições simples, é muito fácil de negar uma proposição simples. Basta nós acrescentarmos a palavra não antes do verbo. Ele vai ao cinema, então ele não vai ao cinema. Ela vai ao médico, então ela não vai ao médico. Então seria fácil negar uma proposição simples. É só colocar o não antes do verbo. Mas e se essa proposição for composta? Aí depende do conectivo lógico. Então eu tenho que verificar qual é o conectivo. Com licença, meu amigo, minha amiga, eu sou o professor Lac. Inicialmente quero pedir desculpas por ter interrompido os seus estudos, mas essa aula é uma aula demonstrativa aqui do site Lac Concurso. Quero dizer para você o seguinte, que você pode assistir o restante dessa videoaula, você pode ter o material de apoio dessa videoaula e muito mais no nosso curso completaço pré-edital para o INSS. Valor do curso? O valor do curso custa 10 parcelas de R$ 45,00. E nós temos uma promoção, essa promoção aqui, até o dia 3/6, ela custa 10 parcelas de R$ 30,00, né? Mas vamos fazer o seguinte, você que está assistindo esse vídeo, até para prestigiar, até uma forma de amenizar aí a interrupção do seu vídeo, você vai falar o seguinte, olha, você vai entrar em contato, você vai clicar aí, tem um link aí do WhatsApp, você vai falar o seguinte, eu quero a promoção, eu quero o código promocional do curso pré-edital do INSS que o professor Lac falou no vídeo. Então tem um link aqui embaixo, tá? Tem um link aqui embaixo de um WhatsApp, você vai direto para o atendimento. Lembra-se que o atendimento tem horários comerciais de atender e ali vai te fornecer um link para você pagar aí 10 parcelas de R$ 30,00. Cara, um curso super competitivo, é um curso na qual nós estamos nos dedicando muito. Inclusive, no último concurso, 2016, eram 2.200 vagas, salvo engano, e nós tivemos 204 pessoas, alunos, que nós ajudamos a ser aprovado nesse concurso. 204 pessoas. Cara, então o curso nosso é muito bom, é o melhor custo-benefício. Eu peço para vocês aí um voto de confiança. Meus amigos, um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.